Muito bem, boa tarde a você, Novas Fronteiras no ar. E hoje nós vamos tratar de dois parques importantes localizados aqui no meio norte do país, perto da nossa querida capital Teresina, um a cerca de 500 quilômetros, o outro a cerca de 300 quilômetros, é o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, e o Parque Nacional de Ubajara, no Ceará. E aqui estão os chefes dos parques, a Marian Rodrigues, chefe do Parque da Serra da Capivara. Oi, Marian, boa tarde a você. Olá, Dani, boa tarde. E o Gilson Luiz, que é o chefe do Parque de Ubajara, no Ceará. Olá, Gilson, tudo bem contigo? Boa tarde, boa tarde aí, os telespectadores da TV, do programa Muito bem. Nós já estivemos no nosso programa, no nosso programa Novas Fronteiras, em ambos os parques, mostrando a beleza de cada um. Mas, nesse período de pandemia, a gente quer saber dos chefes dos parques quais as medidas que foram tomadas. Claro que a visitação, evidentemente, está fechada, as portas estão fechadas para os visitantes, mas tem os colaboradores, tem os funcionários, tem aqueles que estão lá no dia a dia da labuta do parque. E eu quero ouvir de vocês quais as orientações, quais os cuidados que vocês têm tomado, porque apesar os parques estarem fechados para a visitação, mas tem que se dar a manutenção. Marian, como é que está sendo em São Raimundo Nonato, lá no Parque Serra da Capivara? Então, Dânio. Oi, Gilson, tudo bom? Boa tarde. Beleza. Então, no dia 17 de março, nós recebemos o decreto presidencial para fechar os parques para uso público, né, para turismo. E dentro disso, outros decretos orientando o trabalho das equipes. Então, a parte administrativa está toda em trabalho remoto, né? Nós estamos trabalhando em casa, mas os trabalhos essenciais continuam. Por exemplo, de vigilância, né? De vigilância das entradas dos parques, o trabalho de limpeza e o trabalho de fiscalização. Esses continuam. E nós estamos, a parte de gestão, fazendo em trabalho remoto e utilizando as tecnologias, né, para que a gente possa fazer esse trabalho home office e dar seguimento, dar continuidade ao trabalho. Você tem quantos profissionais na externa, em campo, no parque, e quantos remoto na administração? Do trabalho essencial de vigilância, nós temos 56 pessoas que continuam, né, que são as pessoas que ficam nos acessos, nas guaritas, na proteção. E nós temos cerca de 10 pessoas em trabalho remoto, que é a parte administrativa, analistas, secretários. Gilson, e lá no nosso Parque Nacional de Ubajara, como é que tem sido esses dias? Bom, como a Marian falou, desde o dia 17, quando a gente recebeu a comunicação que teria que suspender a visitação de toda a unidade de conservação, que a gente foi à unidade e suspendemos a visitação. E aí nós, a parte administrativa, né, estamos em home office, como chama, né, trabalho remoto, mas mantendo a parte de serviços essenciais, como falou, a parte de vigilância, nós temos 12 vigilantes lá nos acessos ao parque, e a parte de limpeza e manutenção. Claro que a fiscalização também está fazendo o seu trabalho. Então, nossa equipe está assim, a parte administrativa em home office, né, em trabalho remoto, a gente sempre usando as tecnologias aí disponíveis para que a gente possa manter contato, trocando figurinhas com os colegas e também com os próprios colaboradores, né? Sempre contato direto com eles para saber como é que está o andamento da unidade, para que tenha um controle, pelo menos a distância e como está a situação da unidade. Por um lado, o parque está fechado para visitação, os serviços essenciais estão sendo mantidos, mas, por outro lado, esta oportunidade de estar home office faz com que vocês possam dar uma agilidade naquilo que talvez estivesse pendente na questão administrativa, não é, Maria? Exatamente. É o momento de organizar muitas questões administrativas. Nós estamos trabalhando nos editais, alguns editais que precisam, né, ser colocados aí em pauta. Nós estamos trabalhando, nós estamos agora, inclusive, vários parques do Brasil, quase todos, com edital aberto para contratação de brigadistas, porque o contrato
vai se iniciar em junho, então nós estamos nesse momento do processo de seleção, e esse ano, por conta também da pandemia, nós não teremos Curso, né? os cursos presenciais, os testes presenciais, vai ser tudo por currículo e enviado por e-mail. Então, nós estamos com a carga grande aí, recebendo bastante currículos, né, para esse processo de seleção. Aqui no parque, esse ano, nós vamos ter um contingente maior de contratações, o maior contingente de contratações de brigadistas que já tivemos. Qual o número? 24, nós iremos contratar 24. E a novidade, né, Gilson, que para nós vai ser muito bom, é que agora o contrato não será mais de 6 meses, porque os contratos eram um período, só aquele período né, da maior problemática de incêndios. Certo. Nós agora teremos contratação de 2 anos, Bom. sendo prorrogado por mais 1 ano. Então, será também um momento de dar oportunidade de trabalho para mais pessoas aí da comunidade e para um período maior de contratação. O Parque de Ubajara também está nesse processo, Gilson? Isso, nós estamos com 2 editais, tem que sair o resultado da primeira habilitação recentemente, que foi para a comercialização de alimentos, a gente tinha aberto o edital em março. A primeira etapa, que seria a habilitação, já foi concluída, já saiu o resultado. O de brigadista, nós estamos com as inscrições abertas, só que nós temos, além de 24 meses, nós continuamos com aquele brigadista de 6 meses, que é mais perto de fogo. Esse outro brigadista que vai ter mais serviço na unidade, que ele pode ajudar na manutenção das trilhas, nos aceros, nas cercas, na parte administrativa, na parte até um controle do monitoramento da unidade, esse também vai ser por 24 meses. Então, essa é a oportunidade. Nós temos 2 oportunidades, né? Para as pessoas serem para 2 anos, podem prorrogar mais 1, mas também tem aquele que quer ser brigadista, que gosta de pagar só o fogo, ele vai ser contratado por 6 meses. Então, nós temos essas 2 oportunidades. O edital está aberto, também estudo online, não vai ter o custo por conta da pandemia, né? A gente já teve experiência anterior, para nós está sendo um pouco mais fácil, porque a gente, em 1 ano, a gente já fez, não fizemos o curso, fizemos só a seleção. A dificuldade é que as pessoas têm só para via pelo e-mail. Então, muitos dos nossos brigadistas são pessoas que moram no entorno do parque, moram na zona rural, no sítio, tem um pouco de dificuldade, mas é um momento que nós estamos vivendo, todo mundo se adaptar, e eles estão se adaptando, estão indo lá nas lan house, na casa de um colega, e fazer essa inscrição. Está dando certo, porque às vezes nós temos muitas inscrições, e é isso, e a gente vai tocando a unidade, né? É a hora da gente também pegar alguns processos que estavam, assim, com a gente tendo dificuldade devido à carga, o trabalho em campo é pequeno, muitas vezes a gente está em campo, e não tem tempo de ver a parte burocrática com tanta atenção, como a gente está tendo agora. Então é hora de botar editais em dia, alguns processos que precisavam fazer parecer, dar encaminhamentos, nós estamos fazendo um junto com a equipe, eu acho que é esse momento. A parte ruim, boa da pandemia, que a gente pôs... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, Gilson? Eu acho que o lado ruim é maior, né? Mas tem os 2 lados. A gente está aprendendo essas novas tecnologias, né? Está tendo essa interação um pouco mais distante, mas também estamos botando a casa em ordem, botando todos os processos. Tocando as demandas, né? A gente esteja melhor preparado para receber o nosso turista, se preocupar mais só com a parte do turismo e também da manutenção da unidade. Quando o turista vai ao parque, ele acha tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, ele passa ali algumas horas e vai embora. Mas ele está longe de imaginar o trabalho que dá administrar um parque desse, hein? Pelo tamanho, pelas dificuldades, diversidades. Então, deixa eu começar a perguntar a vocês, já que vocês estão falando de brigadistas. Quais são os indícios de incêndio que acontecem e por que acontecem esses incêndios na maioria dos casos? São criminosos ou são mal intencionados? Eu nem diria criminosos, eu diria mal intencionados. O cara vai lá botar uma fogueira para matar um matinho e aí cai dentro do parque e a bagaceira é grande. Quais são os principais fatos que provocam incêndio, tanto no Parque Serra da Capivara e no Parque de Ubajara? Mariana. Bom, Dânio, nós não temos aqui 100%, assim, 100% dos incêndios acontecem no entorno e eles são provocados, eles não são provocados criminosamente, né? Geralmente o que acontece? As pessoas vão colocar aquela velha prática de manejo
né, das roças, então eles tocam fogo nas roças, tacam fogo nas roças naquele período antecessor às chuvas, né, para preparar a terra, e acabam muitas vezes o fogo se propagando e chegando ali próximo do parque. Sobretudo aqui no corredor, nós temos bastante no corredor ecológico, entre o Parque Capivara e o Parque Serra das Confusões. Então, geralmente, o maior contingente de incêndios que nós temos são pequenos, né? Já tivemos dois grandes incêndios aqui, mas, assim, em tese, esses últimos 30 anos, né? Tem até uma pesquisa de uma professora da Universidade Federal do Piauí, que está fazendo uma pesquisa de sensoriamento remoto para identificar os incêndios dos últimos 30 anos aqui nessa área, e mostra realmente que o local mesmo de incêndios é ali naquele corredor, justamente ali onde tem as comunidades assentadas. As comunidades. Falta de informação, né? Falta de informação das pessoas. Gilson, e o Bajara sofre com isso também ou não? É outra realidade? O Bajara talvez um pouco diferenciado lá da Capivara, porque nós temos duas realidades do parque. Nós temos a parte de cima da serra, parte do parque de cima da serra, que a gente chama Remanescente Mata Atlântica, Zona Úmida, né? E tem a parte de Coque, e tem a parte de sertão, que a gente chama que é a parte de Caatinga. Os nossos incêndios florestais, eles estão vindo de fora do parque para dentro, porque, como vem da zona do entorno, muitas vezes entra no parque. Aí nós temos dois tipos de incêndio. Pode ter eu acho que tem um incêndio criminoso, muitas vezes aquelas pessoas têm uns incendiários, muitas vezes colocam fogo. Aí nós tivemos dois grandes incêndios, um em 2015 e outro em 2018, e o fogo saiu de fora do parque, entrou na unidade, nós tivemos grande dificuldade de combater, porque a nossa topografia não colabora muito, são muitas lombadas, aquela dificuldade de acesso, e também alguns incêndios que saem. A pessoa está lá fazendo a sua cultura, o seu roçado, como a gente chama aqui, né, que faz a sua queima, né, e ele queima no pior horário que tem, né, não faz um acero legal, não faz um acero recomendado, então o fogo sai, quando sai, eles ligam para a gente, aí muitas vezes o fogo já está na mata e a dificuldade da gente combater. A gente vem fazendo durante esses anos também, usando a brigada para fazer um trabalho de educação ambiental, no início a gente começar as roças, a gente orientar, se vai fazer o roçado, já que ainda é complicado a gente proibir, né? Também a gente orienta que ele faça um acero legal, faça um acero grande, que queime no final da tarde, veja as condições, se o vento não está muito forte, para que a gente diminua a possibilidade de ter um incêndio. E a gente, nesses últimos anos, vem conseguindo diminuir com isso. A brigada também está sempre à disposição, está sempre fazendo rondas, nesse sentido, para que a gente possa diminuir esses incêndios florestais. Então, os incêndios, claro, nós também temos um problema, que a BR-222 passa ao lado do parque, muitas vezes as pessoas botam fogo nas margens da BR. Esse fogo, às vezes, vai para dentro do parque. Muitas vezes são pessoas ali que vão passando ao lado da BR, jogam algum fogo, e na época que a gente chama época de verão, tem muito material, a temperatura alta, às vezes a gente tem esse tipo de incêndio também vindo da BR. Pois não, Mariana. Não, eu queria completar isso que o Gilson falou sobre o trabalho de educação, né, que a própria brigada, né, eles fazem também, a equipe faz um trabalho de educação também nas comunidades. Aqui na Capivara, isso tem funcionado muito bem, porque os próprios vizinhos, eles começam a denunciar o outro, né? Eles começam ou vão lá e explicam que não pode, ou vão no ICMBio e diz, olha, o fulano está fazendo a queima na roça tal, isso pode ser perigoso. Então, isso, de certa maneira, ajuda muito, né? Tem ajudado bastante nessa consciência do que pode, como é que tem que fazer. Muitos vão lá perguntar, pedir auxílio para fazer o seu acero, né? E aí a equipe de brigada, ela também é muito importante para isso. Até porque são pessoas da comunidade que vivem ali junto com, né, com os demais e acabam que orientando a comunidade também. Isso tem sido muito importante aqui, né, nessa região. Eu nas minhas reportagens, nas reportagens que eu fiz nos parques de vocês, eu tive a oportunidade de ver, tanto em Serra da Capivara, o número de alunos, estudantes, e não de fora, da região, né, que são recebidos no parque para conhecer, e lá em Ubajara também. Ubajara também, as cidades próximas e tal. Então, os parques nacionais,
os que vocês administram, não são parques para inglês ver. Não é para o turista estrangeiro, o cara que vem lá da Europa. Porque muitas vezes, e aí tempos atrás talvez fosse assim, os parques nacionais eram mais visados ou mais visitados pelo turista, pelo estrangeiro ou pelo cara que mora em outra região do país. E o cidadão da cidade em que o parque está localizado nunca teve a oportunidade de ir lá. Quantos moradores, quantos estudantes nunca tiveram a oportunidade de ir à Serra da Capivara, de ir ao Parque de Ubajara, morando ali ao lado. Então, percebe-se que agora vocês, como gestores, criaram essa proximidade através do poder público local, as prefeituras, os órgãos não governamentais, enfim. É importante as pessoas da cidade conhecerem e entenderem um pouco do que é aquilo que tem ali. Não é só um cercado com árvores e animais lá dentro. É muito mais que isso, não é, ô Gilson? Deixa eu começar com você. Com certeza. Acho que foi bom, Dani, você tocar nesse assunto, né? Porque assim, a gente entende que você só preserva aquilo que você conhece. Isso. Não adianta a gente ter só uma equipe pequena tentando preservar se nós não tivermos o apoio da população local do entorno. E a gente vem fazendo esse trabalho de trazer, você já apareceu várias vezes lá com a gente, as escolas, os alunos já vêm conhecer o parque, para conhecer a unidade, qual a importância dela que ela tem para a região, para o clima, para a conservação das águas, para a manutenção da biodiversidade. E aí a gente vem trazendo os alunos para que as escolas venham conhecer o parque. Claro, o parque também está aberto para os turistas nacionais, claro. regionais, mas também a nossa população ela tem que conhecer o que nós temos de melhor para a gente poder conhecer, preservar e valorizar. Então a gente vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo e já vem mudando bastante, a gente já sente isso no dia a dia. As pessoas já tendo as pessoas antes lá em Ubajara, acho que você conhece melhor, as pessoas não conheciam muito o parque, a amiga dizia o bondinho, né, que é outra que tem lá no parque, todo mundo chamava o bondinho, quase ninguém chamava o parque. Hoje, uns 3, 4 anos para trás, que a gente fez esse trabalho de identificação também, uma mudança de abordagem na própria unidade, as pessoas já chamam o parque. Então, as crianças, quando chegam lá, a gente diz, olha, o que é um parque nacional, o que é uma unidade de conservação, para que serve, a gente faz um trabalho também de educação ambiental, para que as pessoas possam dizer, nós moramos numa cidade onde tem um parque nacional, e ele é importante, a gente conhece. Isso é bom, isso ajuda a valorizar e ajuda demais na gestão da unidade. É interessante, Mariana, já passo para você, mas o Gilson comentou algo importante. O garoto propaganda do Parque de Ubajara era o bondinho. As pessoas iam para passear no bondinho, e aí às vezes não se atentavam ao que tinha ao redor do bondinho. A gruta maravilhosa, e na parte superior também as trilhas. Talvez, e aí voltando àquele assunto do que tudo tem um lado bom e um lado ruim, talvez até a manutenção do bondinho, que já demora mais de 3 anos aí, tenha trazido um lado bom, que foi das pessoas explorarem mais as trilhas, irem lá nas cachoeiras, percorrerem 2 horas até chegar à boca da gruta, do que aquela viagem mais rápida que é a do bondinho. E Serra da Capivara, Mariana, só tem a pedra furada? Tem mais alguma coisa? Então, Dani, o objetivo da criação das unidades de conservação é justamente esse também, né? É abrir para preservar, mas também é abrir para que as pessoas conheçam, né? Que seja também um centro de educação. A Serra da Capivara, tem projetos pioneiros aí de inclusão das comunidades, né, do entorno do parque, para que conheçam o parque, não apenas conheçam, mas que participem como protagonistas, né, trabalhando no parque. Nós temos aí 87 condutores de visitantes, todos aqui da comunidade, que foram treinados aí pelos projetos do parque, né, vários funcionários que estão hoje trabalhando no parque, foram alunos, participaram de projetos educativos dentro do parque. E o parque, ele tem a pedra furada ali como o cartão postal, né, justamente porque tem ali aquele circuito muito importante do ponto de vista científico, que é o Buqueirão da Pedra Furada, pelas pesquisas da professora Niede Guidon e sua equipe, virou ali aquele circuito principal, né, mas nós temos outros mais, nós temos aí 17 circuitos preparados para visitação, temos o circuito da Serra Branca, que é lindíssimo, com
centenas de sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres. Ou seja, nós temos diversos circuitos, cada um mais bonito, mais empolgante do que o outro, e temos vistas panorâmicas excelentes, viu, Gils? Daqui a pouco eu quero saber qual é o parque mais bonito. Daqui a pouco saber qual é o parque mais bonito. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já para saber mais desses parques e, no final, saber qual é o parque mais bonito aí. Eita, gente. Se é o do Piauí. Até já.